Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 27 de abril, agora na Espanha, 19 horas e 46 minutos. No Brasil, 14h46 da tarde, começo da tarde aí no Brasil. Gente, eu tô no gráfico diário ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. Vocês vejam que aqui no diário a BTC agora 29.278 está estressando novamente a aresta superior aqui dessa cunha triangular que cedeu para 29.600. A gente chegou a fazer a máxima hoje, até agora em 29.555. Travamos ali no patamar de 29.600. Tá muito interessante a movimentação da BTC. Aqui no 4 horas a gente dá conta também que estressamos o patamar de 29.555, mas de uma maneira geral a gente precisaria romper esse topo aqui para descaracterizar essa figura triangular. Seria preciso romper 30.036. De uma maneira geral, os topos seguem descendentes ainda e os fundos ascendentes. Ainda permanece vigente uma cunha triangular aqui. Se a gente romper com força 30.036, aí, pessoal, a BTC só vai parar em 36 mil dólares. Vai voar em direção ao nosso target da onda 3 aqui no diário. Aí é chapéu pro palhaço. No intraday, a BTC tá um reloginho. Deixa eu despoluir aqui, tirar o meu indicador, o Lianov Future, o Lianov Smart Money, deixar só a banda mesmo. Todos os sinais no Copy Trade e na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes, porque a BTC hoje está um reloginho. Bate na upper, volta para VWAP, batia na primeira upper, voltava para VWAP, bateu na primeira lower, voltou para VWAP, bateu na primeira lower de novo. Aqui eu dei um sinal BNB USDT que deu um lucro espetacular para os assinantes, voltou para VWAP, agora ela segue escalando. Se eu colocar aquele meu indicador, o Lianov Future, que tem acesso aos assinantes da sala de sinais, vocês vejam que a gente está meio que formando aqui, ó, uma canaleta virtual de alta que vai levar a BTC para tentar romper essa cunha triangular no 4 horas que está aprisionando ela. Se a gente romper com força 30.036, aí a BTC só para no target da nossa onda 3 no diário, que está lá em 35 mil dólares. Por enquanto, a gente está assistindo de camarote a liquidação dos shortados. A gente está iniciando o trânsito por cima desse setor mais espesso aqui da nebulosidade no diário, da nebulosidade esverdeada no diário, o que torna a BTC propensa àquela repulsa magnética própria do trânsito por cima do setor esverdeado mais espesso, como aqui, ó. E é isso que deve acontecer. Na seara fática, o Brasil registra o segundo maior fluxo de capital em fundos de investimentos cripto. Enfim, talvez a queda no preço tenha atraído mais investidores brasileiros, mas é o segundo maior fluxo do planeta. E o que aconteceu com a EOS? Gente, para quem não sabe, a EOS, ela, antes dessa corrida de touros que levou a BTC para 69 mil dólares, que teve início ali em 2020, logo depois do crash pandêmico, a EOS até então ficava ali no top 5, visitando sempre as 5 maiores posições da CoinMarketCap em termos de capitalização. Deixa eu botar aqui, vamos ver a EOS hoje. A EOS promoveu o maior ICO da história, arrecadou mais de 4 bilhões de dólares e hoje está em 45º lugar em capitalização. Ela, na verdade, a EOS teve uma série de percalços. Depois de promover o maior ICO da história, depois tiveram outros ICOs gigantescos. Ela foi como ADA, Bancor, mas a EOS promoveu um crowdfunding gigantesco, era um token ERC20 da rede Ethereum, arrecadou bilhões de dólares, mas o fato é que eles tiveram uma série de problemas com a SEC. A Black One, que era a controladora do código-fonte, acabou não prometendo nada do que eles haviam prometido, e aí a comunidade começou a reagir contra os controladores do código-fonte, e a EOS criou uma série de tecnologias disruptivas, foi a criadora do Proof of Stake delegado,
Enfim, mas o fato é que eles não entregaram nada do que eles prometeram e agora a comunidade acabou promovendo um rompimento total com a Black One, promoveram um hard fork. Hoje a iOS funciona como uma DAO. Houve outros forks dentro da rede. A Wax, cujo gás é o WaxP, também fez um hard fork e se afastou da rede principal da iOS. O fato é que hoje a iOS vai retomando os próprios rumos graças a essa desvinculação da Black One, que teve uma série de problemas que começaram com a SEC, que começou a investigar o crowdfunding multibilionário, e aí meio que os devs e os administradores da Black One jogaram a toalha e hoje a comunidade controla a iOS. Enfim, vamos ver se eles conseguem retomar e voltar para o top 5 da CoinMarketCap. E a Binance desiste de comprar a Voyager e os credores agora estão em apuros. A Binance citou um ambiente regulatório muito hostil para poder adquirir o espólio, por assim dizer, da Voyager. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o PIB do primeiro trimestre norte-americano foi muito medíocre, um fiasco, crescimento de 1,1%, e à medida que o faturamento e o lucro global das empresas que compõem os principais índices norte-americanos, Nasdaq, S&P e Dow Jones, vão recuando. Enfim, e ainda na geopolítica e finanças internacionais, o nervosismo em torno do aumento do teto da dívida norte-americana fez o sistema financeiro americano criar um novo instrumento que permite ao investidor se garantir contra uma inadimplência do governo norte-americano. Eu vou repetir. O nervosismo em torno do aumento do teto do endividamento norte-americano fez com que o sistema financeiro norte-americano criasse um swap de inadimplência, que é basicamente um seguro contra um eventual calote do governo norte-americano. É a primeira vez que esse instrumento é criado. Todas as outras negociações anteriores, de anos, nos anos que antecederam a esse aumento do teto da dívida, todas as negociações anteriores, nenhuma delas sequer ponderou a possibilidade dos Estados Unidos promoverem um calote. Mas agora, como o teto da dívida está indo para um patamar muito acima do PIB norte-americano, e dado o nervosismo dessa negociação, já que a Câmara Federal norte-americana é controlada pelos republicanos e a administração Joe Biden é democrata, o fato é que pela primeira vez existe um instrumento no sistema financeiro norte-americano para que o investidor faça uma espécie de seguro contra uma eventual inadimplência do governo norte-americano. É bizarro o que está acontecendo. E agora, há poucas horas atrás, o Irã apreendeu um petroleiro com destino a Houston, no Golfo de Omã. A declaração os Estados Unidos confirmaram que o navio fretado pela Chevron com destino a Houston, vindo do Kuwait, foi apreendido pelo comando naval iraniano no Golfo de Omã. A Marinha Real Britânica, que controla o Estreito de Gibraltar, aqui perto de casa, no extremo sul da Espanha, existe um território ultramarino britânico, é a Pedra de Gibraltar. Eu já fui lá. A gente sai da União Europeia, fica a 70, 80 quilômetros aqui de casa, é administrado, é um território ultramarino britânico, a moeda em curso legal é a libra esterlina. A gente tem que sair da União Europeia por causa do Brexit, mas enfim, é um lugar muito interessante, mas na verdade basicamente é uma grande rocha ali na entrada do mar Mediterrâneo, cercada por uma série de embarcações de guerra da Marinha Britânica, que agora são acionadas em casos como esse. A Marinha Britânica falou que está escoltando e fazendo encostar todo e qualquer petroleiro em direção ao Irã pelo canal de Suez. Ou seja, está tudo tenso aqui, realmente. Olhando aqui a praia de Marbella, tem uma série de navios militares cruzando para cima e para baixo. Toda vez que há um imbróglio desse naval no planeta,
um dos primeiros pontos onde é acionado a força da Marinha Real Britânica é aqui no Estreito de Gibraltar, ou seja, nenhum navio com destino ao Irã pode passar, todos são escoltados em direção a um mega porto que tem aqui no Estreito de Gibraltar, e a Marinha Real Britânica deu 24 horas para que esse navio com destino a Houston seja liberado pelas forças iranianas, sob pena de manter todos esses petroleiros parados aqui no extremo sul da Espanha. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, a BTC segue escalando nesse momento. A gente está a 29.279, chegou a fazer uma máxima poucos minutos atrás em 29.555. É bem provável que, liquidando os shortados, a gente consiga romper esse topo aqui em 30.036. Se romper, aí, pessoal, a BTC só para no nosso target dessa onda 3 no diário. Então, vai ser uma onda 1, 2 e 3. No semanal, a gente segue desenhando aquela sequência de 5 ondas, aqui ó, no semanal a gente fez que acabou vindo daqui desse patamar de 15 mil dólares, 1, 2, 3, 4, e a quinta onda vai levar para 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.